para falar sobre o tema, nossa colunista de Futuro e Tecnologia, Dani Estevão, está por aqui. Dani, seja muito bem-vinda. Oi, Babi, boa tarde, ouvintes da Nova Brasil, um prazer estar aqui com vocês. Dani, e conta pra gente, teve o lançamento, né, da frente, qual a importância, eu adoro falar isso, né, assim, e eu com isso, a gente é muito abstrato, a gente fala tecnologia, futuro não tem nada a ver com isso, mas para o nosso ouvinte, assim, qual a importância, a relevância desse movimento político agora? Então, Babi, primeiro, eu acho que é importante a gente, né, contar para o nosso ouvinte, que a gente fala tanto, a gente está no Distrito Federal, eu falo que a gente vive nas nossas bolhazinhas, né, e aí a gente acha, todo mundo sabe o que é uma frente parlamentar. Gostei. Então, uma frente parlamentar é uma forma que os partidos se unem em torno de uma temática, né? Então, ela ganha uma força maior. E no Brasil, é um instrumento que vários outros países no mundo utilizam de acordo com as suas estruturas, mas no Brasil, inclusive, a gente tem um componente muito importante, que elas são suprapartidárias, ou seja, eu tenho ali diversos partidos, né, diversas legendas que compõem aquela frente parlamentar. Então, a gente vê aí as várias bancadas que vira e mexe a gente está falando, que a gente ouve falar no jornal e tudo mais. Então, quando a gente tem um lançamento de uma frente parlamentar para uma temática, que no nosso caso aqui é a Frente Parlamentar de Economia Digital e Desenvolvimento Tecnológico do DF, então a gente está falando do DF, perfeito, né? A gente não está falando do Congresso. Então, isso tem uma força muito grande, ou seja, eu vou ter vários parlamentares, então já sugiro aí para o nosso ouvinte depois entrar no site da Câmara e verificar se talvez aquele deputado que você votou, se ele está compondo essa frente parlamentar, né? Eu acho super bacana ter esse olhar. E aí eu vou ter vários partidos e várias pessoas compondo e discutindo aquele assunto. Ou seja, eu trago aquele assunto para um nível maior de importância e de relevância. Quando a gente fala de desenvolvimento tecnológico e isso conectado com a economia, isso é fundamental, porque eu vou estar instituindo legislações que possibilitam criação de políticas públicas para fomento, de políticas públicas para educação tecnológica. Então, eu tenho uma série de ações que são advindas dessa temática. E aí, no caso dessa frente, ela tem, né, eles vão acompanhar as políticas governamentais voltadas para a ciência e tecnologia, tem um estímulo, né, de uma economia tecnológica, discussão de programas e projetos, como que eu vou articular vários entes, vários atores para que a gente possa fortalecer o desenvolvimento. Então, tem uma intenção de mudar mesmo a matriz econômica do Distrito Federal nesse sentido. Maravilha. E tudo isso é importante, né? A gente estava falando, a gente não regulamenta tudo isso, as coisas vão sendo tocadas e a gente não tem depois responsabilidade sobre o que está acontecendo, né? A gente perde o controle completamente. Eu acho que isso casa muito com o que o Thiago Romariz, nosso colunista de cinema e filmes, ele falou que agora várias pessoas os sindicatos dos atores, os sindicatos dos escritores, um dos principais motivos da greve em Hollywood como um todo é porque ninguém está regulamentando nada sobre novas tecnologias. Então pode usar depois, assina direito de usar o rosto daquele ator para quando quiser, utilizar a inteligência artificial para escrever roteiros, mudando o roteiro original daquele ator. Inclusive tem dubladores que estão chocados com novos contratos que ela vende a voz uma vez para dublagem e aí naquele contrato já tinha uma cláusula lá escondida, falando que a empresa poderia usar a voz utilizando a inteligência artificial em outros contextos dentro daquele mesmo projeto. Assim, vão conseguir replicar a voz daquele dublador sem ele ter ciência desse mesmo projeto. Olha que loucura, né? Você está vendendo a sua coisa para inteligência artificial para usar seu material de trabalho e a mesma coisa para diversas outras profissões, né? A gente está falando de Hollywood, mas diversas outras profissões são afetadas por esse movimento e por isso que a gente precisa estar ligado, né, Dani? Não, e é super interessante porque eu lembrei disso, a gente acabou, no último encontro, a gente estava falando exatamente sobre inteligência, né, artificial, a gente falou sobre o vídeo da Vox e tudo mais, aí logo em seguida veio a treta, né, de Hollywood. E aí eu falei assim, gente, por isso que a gente fala o tempo inteiro, o problema não é a tecnologia é o meio, mas a gente tem que trazer fatores éticos para esse crescimento, né? O foco da tecnologia não pode ser o ganho e escalado e que pessoas enriqueçam à custa de que eu destrua o mercado, que pessoas comecem a não ter
seus trabalhos, suas ocupações, como é que a gente equilibra tudo isso, lembrando que o mercado, e para tudo isso girar, eu também preciso dessas pessoas trabalhando, sendo remuneradas, para que elas também gerem consumo, né? Porque senão uma hora essa conta vai ficar bem cara. Então, essa regulação é super importante. Uma coisa que foi muito falada, né, durante o lançamento da Frente Parlamentar, que foi no dia 30/6, era exatamente isso, né? A importância de eu ter o legislativo, o executivo e a academia junto nesse contexto, né? Porque foi muito forte o foco e o compromisso com a inovação, com a pesquisa, com o desenvolvimento científico, trazendo de novo destaque a relevância para a pesquisa, né, dentro desse cenário e nesse olhar para como que eu faço com Brasília se torne uma referência nacional, né, em desenvolvimento, em ciência e tecnologia. Ah, isso é tão lindo, né? A gente vê também, tem várias empresas de Brasília destacando, e a gente, com fundos de investimento para quem quer trabalhar nessa área, quem quer trabalhar com inovação, a gente tem desde um Sebrae Tech, que pega empresa, inclusive se você estiver ouvindo a gente, for um empresário e quiser inovar na sua empresa, tem o Sebrae Tech, que financia parte da consultoria de profissionais. Olha que legal. Um profissional, você tem uma empresa, precisa de um profissional de inovação, de alguma área, tem projetos como o Sebrae Tech que financiam uma parte, eles arcam com uma parte desse profissional para você investir em programação, em inovação aqui no Distrito Federal. Tem o pessoal da FAP, Fundo de Apoio à Pesquisa também, incentivando a inovação. Então, assim, todo esse movimento acaba reverberando nisso, em geração de emprego, geração de renda, e botando, que é importante, né? Botando Brasília nessa... Na ponteira mesmo de geração e cresce o PIB, cresce a economia como um todo, né? Você mesmo, a gente estava conversando antes do jornal entrar, falou que tem dados, já tem dados consolidados, seríssimos disso, né? De inovação e tecnologia reflete na economia. E você trouxe dois pontos importantes. Um que na composição da mesa, né, que estava no dia do lançamento da frente, a gente tinha, ela foi uma mesa já trazendo atores importantes e de peso, foram deputados, a reitora da UNB, o secretário de Ciência e Tecnologia do DF, representante do CODES, o SEBRAE e a FAP estavam presentes também. Esse programa do Sebrae é super importante porque ele ataca duas frentes. Eu estou apoiando o pequeno, né, que precisa desse reforço, desse subsídio para poder alavancar, e também essa contratação dos consultores para compor esse banco do Sebrae Tech também possibilita vários perfis de consultores e de empresas. Então, eu estou fomentando e dando oportunidade para mais pessoas estarem, e faço essa intermediação, né, que talvez a empresa chegar direto para a empresa pequena, não fosse possível viabilizar isso, então a importância do fomento. E dentro dos dados importantes, a própria FAP, em 2018, eles também mostraram na frente, né, que em 2018, só de incentivo da FAP, né, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa aqui do Distrito Federal, foram de 35 a 40 milhões. E agora, em 2022, já foram 135 milhões. Então, assim, aumentou consideravelmente e a gente vê a importância desses recursos estarem também de forma mais acessível e disseminada na sociedade. E aí, um dado importante, que o CODES, que estava também compondo essa mesa, me chamou muito a atenção, porque eles rodaram o programa UDF que a gente quer. Né? E aí, nesse programa que foi feito nas RAs, que trouxe, movimentou e mobilizou a comunidade, eles levantaram o que eu, né? O que o morador do Riacho, o morador de Samambaia, o morador do Lago Sul, da Asa Norte, o morador de qualquer região do DF, o que ele queria para esse DF, qual que é o DF que a gente quer. E dentro de uma pauta ali para 2040, né? Fazendo até uma correlação com a Agenda 2030. Então, do DF que a gente quer, que eles têm, o sonho deles era essa construção de uma metrópole verde, integrada, criativa e próspera. Foram levantadas 210 propostas, né, no DF todo, e aí, em parceria e numa articulação com o governo do Distrito Federal, 196 dessas propostas foram incorporadas para o plano de governo 2023-2026. Então, eu acho que, assim, às vezes a gente fala tanto no negativo e a gente não percebe e não reforça essas iniciativas, né? Então, às vezes, quando a gente tem uma chamada acontecendo, está tendo o programa DF que a gente quer, vamos lá, comunidade, né? Tem uma audiência pública. Então, esse é um momento e a oportunidade de você, ouvinte, ir lá e registrar, porque quem imaginaria que isso chegaria, né, numa articulação com essa potência toda? E outra informação super bacana, que também as Big Techs estiveram representadas na frente parlamentar.
A gente tinha representante da Google, da Huawei, da Microsoft, da Amazon, e o pessoal da Microsoft trouxe um dado super interessante sobre capacitação, né? Então, a capacitação digital é uma pesquisa que foi feita pela Accenture. Acho legal vocês depois darem uma pesquisada, que tem vários dados importantes nessa pesquisa. Ela fala que se eu investir em capacitação digital, no intervalo de 10 anos, né, eu posso ter um crescimento de até 3,5 milhões no PIB. Então, assim, isso é um incremento muito importante. A gente vê Singapura, né? Singapura é uma ilha de pescadores. Investir em novas tecnologias hoje é o polo ali do Sudeste Asiático. A galera lá ganha absurdamente, é um dos países mais caros para você viajar, porque assim, a qualidade de vida lá é muito boa, segurança, tecnologia, investindo nisso. 3,5 trilhões, tá? Desculpa. É porque, né, a gente nem está acostumado com essas cifras todas. Tá certo. E Dani, a gente está já planejando a pauta da semana que vem. Vamos lá, você vai colocar para votação no seu Instagram, né? Qual o seu Insta? Compartilha aí também aqui na rádio também para os próximos temas da nossa coluna. Então, Babi, para que a gente possa se aproximar e trazer temáticas, né, cada vez mais relevantes para o ouvinte da Nova Brasil, eu pensei em propor 2 pautas para a próxima semana. Durante a semana eu vou jogar aí no meu Instagram, que é Dani STVM. Vou colocar lá, se vocês querem que a gente fale um pouquinho, né, sobre algumas startups aqui do DF, tem a Origem, tem a Vamos Parcelar, a BX Blue, e mostrar um pouquinho da trajetória delas e como que elas estão ganhando escala, mercado e altos investimentos nesse setor. Ou então o caso da Amazon, porque eles têm parcerias muito fortes, muito grandes no Brasil, com os governos. Então, possivelmente você já usou alguma tecnologia que você não sabia que por trás tem ali uma parceria com a Amazon. Lindeza. Dani Estevam, muito obrigada pela participação hoje. Eu que agradeço. Um abraço.